Todos desejam prosperar, mas poucos compreendem que o caminho até lá não é uma linha reta e iluminada. Antes de alcançar qualquer nível de abundância real, existe um vale invisível que precisa ser atravessado. É um território silencioso, muitas vezes desconfortável, onde a vida parece desacelerar e os resultados não aparecem. Mas é justamente nesse terreno que a mentalidade de riqueza começa a ser forjada. Napoleon Hill nos lembra: toda adversidade, todo fracasso e todo desgosto trazem consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. É uma verdade que não se revela à primeira vista, mas que se torna clara para quem não foge das provas que a vida apresenta. Joseph Murphy nos ensina que o subconsciente não responde às palavras superficiais, mas ao estado emocional profundo. É por isso que os desafios têm tanto poder. Eles mexem na base do que acreditamos ser possível, reprogramando silenciosamente a estrutura interna que precisaremos para sustentar níveis maiores de realização. Pense em um edifício. Para que ele alcance novos andares, é preciso escavar e reforçar suas fundações. Quanto mais alto se quer construir, mais profundas devem ser as bases. A prosperidade funciona da mesma forma. Ela exige que você fortaleça seu interior antes de erguer sua torre. Talvez aquilo que hoje você chama de bloqueio não seja um obstáculo real, mas sim um treinamento secreto. Um preparo invisível que está moldando em você a força e a estabilidade necessárias para não apenas conquistar, mas manter e expandir aquilo que deseja. 1. O teste silencioso que separa quem prospera de quem desiste. Muitas pessoas acreditam que prosperidade é uma consequência direta de circunstâncias favoráveis, um bom emprego, uma herança, um contato influente, a economia em crescimento. Essa visão limitada transforma a busca por abundância em uma espera passiva, onde o indivíduo aguarda que o vento esteja a favor para agir. Mas essa não é a realidade para quem constrói prosperidade sólida e duradoura. O que separa aqueles que realmente prosperam daqueles que desistem no caminho não é sorte, nem o acesso imediato a recursos externos, mas a forma como lidam com o teste silencioso que a vida inevitavelmente apresenta. Esse teste não é anunciado com antecedência. Não vem com manual de instruções e, na maioria das vezes, chega em momentos inconvenientes, mexendo justamente nas áreas mais sensíveis da sua vida. Esse teste pode assumir várias formas: uma crise financeira que obriga a repensar prioridades, um projeto importante que fracassa, um relacionamento que se rompe ou até mesmo períodos de estagnação em que nada parece avançar. À primeira vista, são experiências que provocam frustração, medo e até desânimo. Mas, na essência, são provas que avaliam a capacidade de manter clareza mental, disciplina emocional e foco no objetivo, mesmo quando o cenário externo é adverso. A neurociência por trás do teste. A ciência explica que, sob estresse controlado, o cérebro é estimulado a criar novas conexões neurais. Esse processo, chamado neuroplasticidade, é essencial para desenvolver habilidades como resiliência, pensamento criativo e adaptação a mudanças. Quando enfrentamos desafios, somos forçados a buscar soluções diferentes daquelas que já conhecemos. Essa busca ativa estimula áreas do cérebro ligadas à inovação e à resolução de problemas, competências indispensáveis para lidar com a expansão financeira. O problema é que a maioria das pessoas vê o desconforto como um sinal para parar e não como um convite para crescer. Isso cria um ciclo de fuga. A pessoa evita a pressão, não desenvolve novas capacidades e, consequentemente, não está pronta para lidar com a complexidade que acompanha níveis mais altos de prosperidade. A visão de Napoleon Hill. Napoleon Hill observou, ao longo de décadas entrevistando pessoas bem-sucedidas, que quase todas elas haviam passado por períodos intensos de adversidade antes de alcançar o ápice de suas carreiras. Em Pense e Enriqueça, ele afirma que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. O teste silencioso, portanto, não é um castigo, mas um processo seletivo natural. Ele filtra quem tem a determinação e a disciplina
para sustentar o crescimento a longo prazo. Aqueles que passam por esses testes aprendem lições valiosas, como manter o controle emocional sob pressão, como transformar perdas em aprendizado e como persistir mesmo quando as recompensas parecem distantes. Essas competências se tornam o alicerce para um futuro de estabilidade e crescimento. Um exemplo real: pense em empreendedores que hoje possuem negócios sólidos. Muitos deles contam histórias de momentos em que quase perderam tudo. Um exemplo recorrente é o de quem, após anos investindo em um projeto, vê uma mudança no mercado ou uma crise global colocar tudo em risco. Aqueles que sobrevivem a esses períodos aprendem, na prática, a gerenciar recursos com sabedoria, a criar alternativas rapidamente e a negociar de forma estratégica. Quando mais tarde novas oportunidades surgem, esses empreendedores não apenas as aproveitam, mas as multiplicam porque desenvolveram a musculatura emocional e mental para lidar com altos e baixos. Eles passaram no teste silencioso, a armadilha de esperar pelo cenário perfeito. Quem não entende essa dinâmica vive esperando o momento certo para começar ou recomeçar. Espera o cenário econômico melhorar, o parceiro ideal aparecer, a motivação voltar. Mas esse momento ideal nunca chega, porque a vida não está interessada em oferecer conforto antes da preparação. Ela oferece o teste antes da recompensa. Aqueles que prosperam entendem que a preparação não é teórica, ela é forjada na prática, no enfrentamento direto das dificuldades. Prosperidade verdadeira exige que o indivíduo aprenda a criar oportunidades dentro das limitações e não apenas a aproveitar oportunidades quando elas já estão prontas e visíveis. A prática para atravessar o teste. Para desenvolver a habilidade de reconhecer e superar o teste silencioso, proponho um exercício simples, mas profundo. Identifique situações recentes de pressão. Elas não precisam ser grandes crises, podem ser desafios menores, mas constantes. Reflita sobre as competências invisíveis que cada situação está treinando. Pergunte a si mesmo: o que essa experiência está me ensinando que vou precisar no próximo nível da minha vida? Anote esses aprendizados em um diário. Essa prática cria um registro tangível da sua evolução e ajuda a manter a perspectiva quando novos testes surgirem. Esse método transforma a percepção sobre os desafios. Em vez de vê-los como barreiras, você começa a enxergá-los como treinamento especializado para o papel que deseja assumir na sua vida, transformando o teste em trampolim. O teste silencioso, quando compreendido, deixa de ser um obstáculo para se tornar um trampolim. É ele que fortalece a mente para lidar com decisões difíceis, que desenvolve a resiliência para resistir às pressões e que ensina a extrair recursos mesmo de cenários limitados. No final, a diferença entre quem prospera e quem desiste está em como cada um interpreta o teste, como um aviso para parar ou como um chamado para evoluir. 2. A purificação vibracional antes da abundância. Existe uma verdade que poucos compreendem quando falamos sobre prosperidade. Antes de receber, é preciso desalojar o que já está ocupando espaço dentro de você. E aqui, não estamos falando de espaço físico, mas de um campo muito mais sutil e poderoso, o campo vibracional. A prosperidade, ao contrário do que muitos acreditam, não muda quem você é. Ela amplifica. Se você é seguro internamente, ela amplificará a confiança. Se é grato, ela amplificará a gratidão. Mas se o alicerce é medo, insegurança ou culpa, a prosperidade apenas aumentará o alcance desses padrões, tornando-os mais visíveis e potencialmente mais destrutivos. É por isso que o processo de purificação vibracional não é opcional. Ele é indispensável para sustentar qualquer nível real de abundância. O que significa purificação vibracional? Purificar a vibração significa remover crenças, emoções e hábitos mentais que não estão alinhados ao que você deseja manifestar. Isso inclui narrativas internas sobre dinheiro, sucesso e merecimento que foram absorvidas ao longo da vida, muitas vezes na infância por meio de exemplos familiares, experiências traumáticas ou influências culturais. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo,
ou que pessoas ricas são egoístas, mesmo que conscientemente diga acreditar no contrário, essas ideias ainda podem estar enraizadas no subconsciente, operando como barreiras invisíveis. Joseph Murphy explica que o subconsciente responde muito mais ao estado emocional profundo do que às palavras superficiais. Isso significa que não adianta repetir afirmações positivas, se no fundo o sentimento que acompanha essas palavras é de medo ou dúvida. A metáfora do canal de água. Imagine que sua vida é um grande canal por onde a prosperidade deve fluir. Se o canal está entupido por detritos, crenças limitantes, ressentimentos, inseguranças, o fluxo será fraco e instável. Agora, se antes de aumentar o volume de água você limpar e alargar esse canal, o fluxo se tornará constante, abundante e saudável. O processo de purificação vibracional é exatamente isso. Remover bloqueios internos antes de aumentar o fluxo de recursos externos. Porque muitos pulam essa etapa. A purificação exige coragem, porque implica olhar para dentro e enfrentar partes de si mesmo que nem sempre são confortáveis. Muitas pessoas querem pular diretamente para as técnicas de manifestação, estratégias de negócio ou ações externas, acreditando que o resultado virá apenas pelo esforço físico ou mental. Mas prosperidade verdadeira é sustentada por um equilíbrio entre ação externa e coerência interna. Pular essa etapa pode até gerar ganhos temporários, mas eles tendem a se dissipar rapidamente, pois não existe um suporte vibracional capaz de mantê-los. É como construir uma casa sobre terreno instável. Por mais bonita que pareça no início, cedo ou tarde as estruturas começam a ceder. Ferramentas para a purificação vibracional. Existem várias formas de iniciar esse processo, e todas envolvem consciência e substituição. Escrita consciente. Reserve alguns minutos por dia para escrever todas as crenças, frases e pensamentos recorrentes que surgem quando você pensa em dinheiro e prosperidade. Seja honesto e não filtre nada. Depois questione cada uma dessas crenças. Isso é realmente verdade? Quem me ensinou isso? Essa ideia contribui para minha expansão ou me limita? Reinterpretação de memórias. Muitas das nossas crenças estão associadas a memórias específicas. Ao revisitá-las com uma perspectiva mais madura e consciente, podemos alterar a carga emocional que elas carregam. Por exemplo, se uma perda financeira no passado gerou medo de investir, você pode reinterpretá-la como um aprendizado valioso que agora o torna mais preparado. Substituição por narrativas de segurança e merecimento. Para cada crença limitante identificada, crie uma nova narrativa que reforce confiança e abundância. Por exemplo, dinheiro é sujo pode ser substituído por o dinheiro é uma ferramenta neutra que amplia o bem que posso fazer no mundo. Práticas de elevação vibracional. Meditação, oração, gratidão intencional e afirmações carregadas de emoção verdadeira ajudam a alinhar o estado interno com o que se deseja manifestar. A ciência por trás da purificação. Do ponto de vista neurológico, cada crença e padrão emocional é sustentado por redes neurais específicas. Quando você repete consistentemente uma nova narrativa e associa a ela emoções intensas e positivas, começa a enfraquecer as conexões antigas e a fortalecer as novas. Isso se chama neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar de acordo com novos padrões de pensamento e experiência. Mas é importante lembrar, essa reorganização exige repetição e consistência. Uma crença que foi reforçada durante anos não será dissolvida em um único dia. O processo pode ser gradual, mas cada pequena mudança vibracional interna começa a refletir em mudanças externas. Prosperidade como reflexo do ser. Wallace Wattles dizia que a vida se torna o que a vida pensa. A prosperidade, portanto, é sempre um reflexo do que você já é internamente. Se o campo vibracional está limpo e alinhado, o fluxo de recursos externos se ajusta para refletir isso. Ao purificar sua vibração, você não apenas remove bloqueios, você também cria espaço para que novas ideias, oportunidades e conexões surjam. Pessoas e situações que antes não enxergavam, você passam a perceber seu valor.
porque a sua presença começa a emitir uma frequência diferente, mais estável, confiante e magnética. Prática diária para manter a purificação. Uma das formas mais eficientes de manter o campo vibracional limpo é criar um ritual diário de alinhamento. Esse ritual pode incluir 5 minutos de respiração profunda para acalmar a mente, revisão das crenças e afirmações positivas criadas, visualização do seu objetivo já realizado, sentindo a emoção que isso traria, gratidão por algo específico que já existe na sua vida hoje. Esse tipo de prática cria uma base sólida para qualquer ação externa. Quando a vibração está alinhada, o esforço físico rende mais e as oportunidades parecem surgir do nada, embora, na verdade, seja apenas a ressonância entre o que você é internamente e o que o mundo responde. 3. O desconforto como catalisador de expansão. A maioria das pessoas passa a vida tentando evitar o desconforto. Procuramos segurança, estabilidade, previsibilidade. Fugimos do que nos desafia, porque aprendemos desde cedo a associar desconforto a perigo. No entanto, existe uma verdade contra-intuitiva que poucos reconhecem. O desconforto não é um inimigo. Ele é o próprio sinal de que a expansão está acontecendo. Quando você se compromete com um objetivo maior, inevitavelmente será colocado diante de situações que esticam seus limites. Esses momentos podem se apresentar como mudanças inesperadas, falhas temporárias, conversas difíceis, novas responsabilidades ou até períodos de incerteza. São experiências que desorganizam a rotina, desafiam a forma como você pensa e pedem mais de você do que está acostumado a dar. Napoleon Hill afirmou que momentos de maior pressão podem conter a centelha de inspiração mais valiosa da sua vida. Isso significa que, frequentemente, a solução que pode mudar radicalmente sua trajetória está escondida justamente na situação que você gostaria de evitar. Por que o desconforto gera crescimento? Do ponto de vista neurocientífico, quando você se expõe a situações desconfortáveis de forma intencional e controlada, ativa mecanismos cerebrais que aumentam a adaptação e a resiliência. Esse processo envolve o fortalecimento do córtex pré-frontal, a região responsável pelo pensamento lógico, planejamento e tomada de decisão. O desconforto força o cérebro a encontrar novas rotas neurais. Em vez de repetir as mesmas respostas automáticas, ele precisa criar soluções inéditas. Esse esforço cognitivo expande sua capacidade de resolver problemas e lidar com variáveis complexas. Exatamente o tipo de habilidade necessária para sustentar qualquer nível mais alto de prosperidade. Por outro lado, a busca constante por conforto cria uma zona de segurança ilusória. Quando você permanece nela por muito tempo, o cérebro se acostuma a funcionar no piloto automático. Sem novos estímulos não há crescimento. E sem crescimento, não há espaço interno para receber e manter níveis maiores de riqueza, responsabilidade ou impacto. Desconforto e espírito. No campo espiritual, o desconforto cumpre um papel igualmente essencial. Ele atua como um refinador de frequência, revelando e dissolvendo padrões que não são compatíveis com a vida que você deseja criar. Ao enfrentar situações que tiram você do eixo, percebe quais são seus gatilhos emocionais, suas crenças limitantes e os pontos onde ainda precisa desenvolver paciência, fé e autocontrole. Essa revelação não é punitiva, mas libertadora. Sem saber onde estão as fragilidades, você não pode fortalecê-las. Cada momento de tensão é uma oportunidade de reconstruir a si mesmo em um patamar mais elevado de consciência. Exemplos da vida real. Muitos inventores, líderes e criadores reconhecem que seus maiores avanços vieram em períodos de grande pressão. Thomas Edison, por exemplo, enfrentou centenas de tentativas fracassadas antes de criar a lâmpada elétrica funcional. Cada fracasso, longe de ser uma perda, era uma forma de eliminar caminhos ineficazes e se aproximar da solução. Outro exemplo, empresas que nasceram durante crises econômicas. Elas foram obrigadas a operar com recursos limitados, o que gerou soluções inovadoras
e modelos de negócio mais ágeis. Quando o cenário econômico melhorou, essas empresas já estavam anos à frente em eficiência e adaptabilidade. Em ambos os casos, o desconforto foi o catalisador, não porque trouxe respostas prontas, mas porque provocou o esforço mental e emocional necessário para encontrá-las, transformando o desconforto em combustível. A chave está na forma como você interpreta o desconforto. Se vê apenas como ameaça, tende a recuar, enfraquecendo sua confiança. Mas se enxerga como um campo de treino, muda completamente a dinâmica. Passa a entender que cada desafio é uma espécie de academia mental e espiritual, fortalecendo músculos internos que não poderiam ser desenvolvidos de outra forma. Para isso, proponho um exercício simples. Identifique um desafio atual. Pode ser profissional, financeiro, emocional ou relacional. Reformule a narrativa. Em vez de pensar "isso está acontecendo contra mim", pergunte: como isso pode estar acontecendo para mim? Extraia um aprendizado imediato. Anote pelo menos uma lição ou habilidade que você está desenvolvendo por causa dessa situação. Aplique conscientemente. Use esse aprendizado de forma prática em outra área da sua vida. Essa prática de ressignificação cria um padrão interno poderoso. Em vez de fugir do desconforto, você começa a buscá-lo de forma estratégica, sabendo que ele contém chaves para a sua expansão. O perigo de evitar o desconforto. Evitar consistentemente qualquer tipo de desconforto gera fragilidade emocional. Pessoas que só se expõem a situações controladas têm dificuldade em lidar com mudanças e imprevistos. Quando algo inevitavelmente sai do script, entram em colapso emocional, comprometendo decisões e desperdiçando oportunidades. Prosperidade exige flexibilidade. Recursos, mercados, parcerias e circunstâncias mudam constantemente. Quem aprende a operar de forma equilibrada em meio ao desconforto, não apenas sobrevive a essas mudanças, mas as utiliza como alavancas para crescer mais rápido, criando exposição saudável ao desconforto. Você não precisa esperar que a vida traga desafios para treinar sua resiliência. Pode criar situações intencionais que provoquem desconforto controlado, assumir um projeto fora da sua zona de expertise, falar em público sobre um tema que domina, mas que exige preparação, praticar novas habilidades físicas ou artísticas, iniciar conversas difíceis de forma construtiva. Cada uma dessas experiências fortalece sua tolerância ao desconforto, preparando-o para enfrentar desafios maiores sem se desestabilizar. Conclusão deste tópico. O desconforto é um mestre silencioso. Ele não grita, não se impõe, mas se apresenta na hora certa para expandir quem você é. Fugir dele é recusar a oportunidade de se tornar maior, mais capaz e mais alinhado à vida que deseja. Quando você aceita o desconforto como parte integrante do processo de prosperar, deixa de resistir e passa a colaborar com a própria evolução. E nesse ponto, cada desafio deixa de ser um peso e se torna um degrau, firme, necessário e transformador. Muitas pessoas sonham com prosperidade, mas poucas param para refletir se estão realmente preparadas para lidar com as responsabilidades, as decisões e até as pressões que vêm junto com ela. Existe um ponto crucial no processo de manifestação e criação da vida desejada. O que você deseja precisa estar em harmonia com o que você está preparado para receber e sustentar. Desejar é o primeiro passo, é a semente. Mas para que essa semente cresça e se torne uma árvore frutífera, ela precisa de solo fértil, água, luz e proteção. No campo da prosperidade, esses elementos correspondem às suas habilidades, à sua mentalidade, à sua estabilidade emocional e aos seus hábitos diários. Quando há incoerência entre o desejo e a estrutura interna que o sustenta, o que é conquistado tende a se perder rapidamente. O problema frequente. Muitas pessoas querem prosperar, mas mantêm hábitos, crenças e rotinas incompatíveis com o nível de vida que imaginam. É como receber um equipamento de última geração sem saber operá-lo.
a probabilidade de danificá-lo ou não extrair dele todo o potencial é altíssima. Da mesma forma, se alguém conquista uma grande soma de dinheiro, mas não tem organização financeira, disciplina ou clareza de objetivos, esse dinheiro se esvai. Se alguém recebe uma oportunidade profissional de alto impacto, mas não desenvolveu resiliência emocional ou habilidades de liderança, a chance de perder essa posição é grande. Por isso, o alinhamento entre desejo e preparo é mais do que importante. É essencial para a manutenção da prosperidade. Visão neuroespiritual. A coerência entre o que se deseja e o que se vibra cria um campo energético estável. Isso significa que, quando seus pensamentos, emoções e ações estão alinhados com seu objetivo, você envia sinais consistentes ao subconsciente e ao campo ao seu redor. Essa consistência não apenas atrai oportunidades, mas faz com que você reconheça, aceite e aproveite essas oportunidades quando elas surgem. A ciência também reforça essa visão. O cérebro humano filtra informações com base em relevância. Se você tem clareza sobre um objetivo e o treina mentalmente para se preparar para ele, seu cérebro ativa o chamado sistema de ativação reticular, que passa a reconhecer padrões e sinais que antes passariam despercebidos. Isso é o que faz com que ideias, pessoas e eventos certos comecem a aparecer. Na verdade, eles sempre estiveram lá, mas agora você está preparado para percebê-los. A metáfora da colheita. Imagine um agricultor que deseja uma colheita farta. Ele não pode simplesmente plantar sementes e esperar que a natureza faça todo o trabalho. É preciso preparar o solo, cuidar do cultivo, proteger as plantas de pragas e garantir que recebam a quantidade certa de água e luz. Se a plantação cresce rápido demais, sem um solo forte o suficiente, ela não resistirá a ventos ou tempestades. Da mesma forma, se sua vida se expandir mais rápido do que sua capacidade interna de lidar com essa expansão, o risco de colapso é real. Os 3 pilares do alinhamento. Para garantir que desejo e preparo caminhem juntos, proponho um método simples de 3 etapas. Clareza sobre o que quer. Não basta dizer quero prosperidade. É preciso definir com detalhes quanto, em quanto tempo, de que forma, com qual propósito. Pergunte a si mesmo: por que quero isso? O que exatamente vou fazer quando alcançar? Como minha vida vai mudar? Quanto mais específico for o seu objetivo, mais fácil será preparar-se para ele. Desenvolver habilidades correspondentes. Cada nível de prosperidade exige habilidades específicas. Pode ser gestão de tempo, comunicação, liderança, organização financeira ou tomada de decisão sob pressão. Liste quais competências são necessárias para viver no nível que você deseja e comece a desenvolvê-las agora, mesmo antes de a oportunidade chegar. Criar rotinas que sustentem o novo padrão de vida. A prosperidade não se mantém apenas com ações pontuais. Ela é sustentada por hábitos consistentes. Isso inclui cuidar da sua saúde física e mental, manter disciplina financeira, reservar tempo para aprendizado contínuo e manter relacionamentos saudáveis. Analogia poderosa. Receber prosperidade sem preparo é como ser chamado para pilotar um avião sem nunca ter feito aulas de voo. Mesmo que a oportunidade seja grandiosa, a falta de preparo transforma algo promissor em um risco. Por outro lado, quando você se prepara antes, o momento da oportunidade se torna uma transição natural, quase inevitável. Exemplos práticos. Um empreendedor que deseja escalar seu negócio precisa aprender a delegar tarefas, criar sistemas e lidar com gestão de pessoas antes que a demanda dobre. Um profissional que busca uma promoção deve se preparar não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente, para lidar com críticas, decisões difíceis e expectativas mais altas. Uma pessoa que deseja investir grandes quantias de dinheiro deve primeiro entender os fundamentos do mercado, para que saiba avaliar riscos e oportunidades com clareza. O efeito colateral positivo do preparo. Quando você se prepara para algo que deseja, começa a sentir-se merecedor desse objetivo.
Esse sentimento de merecimento é um componente vibracional poderoso. Ele elimina a insegurança, reduz o medo de perder e cria um campo de confiança que é perceptível para outras pessoas e, por consequência, atrai mais oportunidades. Além disso, o preparo elimina a pressa. Muitas vezes, o desespero para alcançar algo é apenas reflexo do medo de não conseguir quando a oportunidade aparecer. Quando você sabe que está pronto, o tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado. Referências principais: Dr. Bruce Lipton plus Wallace Wattles. A estrada para a prosperidade nunca foi uma linha reta. Ela é um caminho que nos molda tanto quanto nos conduz. Cada desafio que enfrentamos antes de alcançar a abundância não é castigo, mas sim uma reprogramação biológica, emocional e espiritual, que nos torna capazes de sustentar níveis mais altos de vida. O Dr. Bruce Lipton nos lembra que nosso estado emocional e mental atua como um código, instruindo nossas células, moldando nossa biologia e determinando como reagimos ao mundo. Isso significa que não é apenas a mente que muda quando você se fortalece internamente, mas o corpo inteiro começa a operar em um novo padrão, mais alinhado com a prosperidade que você deseja. Wallace Wattles, por sua vez, nos ensina que agir de forma eficiente e consistente, mesmo em meio às dificuldades, é parte essencial da ciência para ficar rico. Ele não fala apenas de ganhar dinheiro, mas de criar um fluxo constante de expansão, onde cada ação é guiada por clareza e propósito. A verdade é que quem tenta evitar os períodos de preparação constrói uma prosperidade frágil, que se desfaz diante das primeiras tempestades. Mas quem atravessa com consciência e coragem essa fase, constrói não apenas riqueza externa, mas um império interno que ninguém pode derrubar. O que você está vivendo hoje pode parecer um bloqueio, mas talvez seja o último teste antes da porta se abrir. Lembre-se, a estrada para a prosperidade passa por um portão que só se abre para quem prova que pode carregar o peso da própria grandeza.